Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de nós, encarnados e desencarnados. O tema é sobre a pluralidade dos mundos habitados. Esse estudo, ele se encontra, para quem quiser aprofundar no assunto, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, e também no Livro dos Espíritos, na questão de número 100 a 113. Mas qual que é a necessidade de termos no universo tantos mundos habitados com a finalidade de receber os espíritos? Kardec recebe essa resposta, dizendo que a finalidade da reencarnação é progredir, é evoluir. Nós poderíamos evoluir no mundo espiritual, mas é no mundo físico que nós patenteamos o nosso aprendizado, a nossa evolução. E todo espírito que é uma criatura de Deus tem uma destinação. A doutrina nos ensina que essa destinação é a pureza espiritual. É um dia nos tornarmos espíritos puros, de primeira ordem. Exemplo de Jesus, que esteve entre nós. Um espírito, de grandeza, de evolução. E nós concluímos também que a reencarnação, ela é finita. Um dia não necessitaremos mais de passar por ela, a não ser nos casos de missões. Então, tudo que o mundo habitado é capaz de ensinar, um espírito puro já adquiriu, em conhecimento, instrução e moralidade. Mas antes de nos tornarmos espíritos, nós éramos anteriormente princípios inteligentes. E é interessante que Kardec utiliza a palavra espírito em duas formas, principalmente no Livro dos Espíritos. O espírito escrito com E minúsculo e espírito escrito com E maiúsculo. E isso é intencional, porque o E minúsculo se refere ao princípio inteligente e o E maiúsculo somos nós, espíritos. E qual é as principais diferenças do princípio inteligente do espírito? É que o espírito já ganhou a sua intelectualidade mais evoluída, o raciocínio, o planejamento, o conhecimento de si mesmo e possui um pensamento contínuo, diferente do princípio inteligente. Ora, mas também o estagiar como princípio inteligente existe um aprendizado. Nós atravessamos 3 reinos antes de nos tornarmos espíritos habitando um corpo físico, classificado hoje como Homo sapiens moderno. No começo, estagiamos nos reinos minerais. E qual que é a função de estar nesse reino? Desenvolver a agregação. Imagina o nosso corpo físico, formado de trilhões de células. Como que essas células poderiam ficar estáveis, organizadas, desenvolvendo o seu trabalho, a sua funcionalidade, se não houvesse agregação? Então, há um motivo. A seguir, nós temos o reino vegetal. E qual que é a principal finalidade desse reino? O que ele oferece como aprendizado? O desenvolvimento da vitalidade, a procura e manutenção do nosso alimento, que uma planta realiza, através das suas raízes, o processo da fotossíntese, o compartilhamento da seiva, que leva a água, que leva os minerais e os nutrientes. Então, isso nós observamos no nosso corpo. Nosso corpo atual tem um aparelho digestivo, que recebe o alimento, que processa o alimento,
que divide para diferentes sistemas do nosso corpo. Então, aprendemos isso no reino vegetal. E por último, o reino animal, com diferentes categorias e espécies de animais. Mas aquele que se aproxima mais de nós, né, os mamíferos. Qual que é a principal função? Desenvolver o quê? A proteção, a comunhão, desenvolver a companhia, desenvolver a convivência em grupo, coisa que esse reino nos deixou. Então, por isso que nós somos gregários, nós dependemos uns dos outros. Então, essa questão do reino animal, somada ao reino vegetal e o reino mineral, nos dá a base principal da nossa estrutura física hoje. Alguém poderia perguntar, mas se Deus, Ele é onisciente, Ele tem todo o conhecimento, por que Ele não nos criou prontos? Que mérito teríamos? Porque, a bem da verdade, um espírito puro é uma construção milenar. Nós não sabemos quanto tempo que vamos gastar para completar essa tarefa, para atingir essa pureza. Mas ela jamais seria equiparada se nós não trabalhássemos para isso. Tivéssemos a conquista, o mérito, o esforço, a disciplina para sair do mineral e atingir a condição de anjo, de espírito puro. É interessante observar esses estágios, pois o espírito simples e ignorante, que é aquele que acabou de sair do princípio inteligente e adquiriu a condição de espírito, com E maiúsculo, ele não tem senão instinto. Ele não tem inteligência desenvolvida, muito menos moralidade. Então esse espírito, ele está no jardim da infância. E é claro que incontáveis mundos primitivos são escolas para a evolução desses espíritos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, lá nas instruções dos Espíritos, o item 8, uma mensagem oferecida por Lázaro, ele nos diz o seguinte: no ponto de partida, o homem tem, senão, instintos, mundo primitivo. Mais avançado e corrompido, avançado em que sentido? Intelectualidade. Corrompido por quê? Porque ainda não desenvolveu plenamente os valores morais. Ele é corrompido. Ele tem, senão, sensações. O que é esse mundo mais avançado e corrompido? Expiação e provas. E o que a gente observa assim de cara no mundo de expiação e provas? O mal predomina sobre o bem. Kardec fala que esses espíritos do mundo de expiação e provas são classificados como espíritos de terceira ordem, que são subdivididos em classes, que vai da sexta à 10ª classe. Vamos citá-los: espíritos perturbadores, espíritos levianos, pseudo-sábios, neutros, impuros. Algum tem qualidade moral elevada? Qual que é a tendência da maioria da classe desses espíritos? É praticar o bem ou praticar o mal? Por que o mundo de expiação e provas nós vemos guerras, fome, miséria, doenças de todas as ordens, injustiça? Porque a condição do espírito reflete aquele mundo. Não se diz muito que a gente, entrando numa casa, visitando uma casa,
e a gente dando uma olhada, né, da disposição dessa casa, a sua decoração, os móveis, isso reflete quem ali habita? É a mesma coisa. Então, o mundo de expiação e provas predomina a matéria sobre o espírito. E quais são essas sensações? Porque o mundo físico nos oferece diferentes sensações. Então, estagiar na Terra, né, mundo de expiação e provas, nós vamos observar que a maioria dos habitantes estão com atenção, estão dedicados à procura de acúmulo de bens materiais. A doutrina espírita não condena adquirir bens materiais. O problema é o excesso. A doutrina, ela é perfeitamente amigável no conceito da gente ter um lar confortável, algo que nos dá facilidades. O problema é sair do equilíbrio do necessário para partir para aquilo que é improdutivo, aquilo que gera conflito, aquilo que gera desgaste. Então, nós observamos que boa parte da humanidade, do mundo de expiação e provas, dedicam-se à matéria. São espíritos que certamente terão dificuldades em adentrar, em retornar ao mundo espiritual. Quanto mais materializada for a vida de um espírito, maiores dificuldades de vencer o período de perturbação que todos nós teremos. Então, a seguir, Lázaro conclui: mais instruído e purificado terá sentimentos. E qual que é esse sentimento que Lázaro refere? O amor. Então, se a gente olhar essa cronologia, essa estrada, né, esse caminho que Lázaro mostra, o Espírito, todos nós fomos criados para amar. Os mundos mais materializados, mundo primitivo, expiação e provas, nós somos mais dedicados à matéria. A matéria predomina sobre o espírito. Já a partir do mundo regenerado, onde os espíritos já são classificados de bons espíritos, e a gente vai ver por quê, o espírito predomina sobre a matéria. Isso significa o quê? Que a dependência da matéria, a influência da matéria, já não exerce tanta influência nesses espíritos que já adquiriram certa moralidade e certa intelectualidade. Alguns missionários passaram por aqui. Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, São Francisco de Assis, Madre Teresa, Irmã Dulce, Gandhi. O que havia em comum nessas personalidades? São espíritos dedicados ao bem, sabemos disso. Mas tem algo em comum entre eles. Nenhum deles acumulou bens materiais. Pelo contrário, viviam do necessário. E isso já é uma característica de evolução espiritual, que nós já vamos perceber no mundo regenerado, que já recebem na sua maioria os espíritos da quarta e quinta classes. Quais são esses espíritos? Espíritos de sabedoria e prudência e espíritos benevolentes. Muda no mundo ambiente a vibração do mundo. Então, a predominância no mundo regenerado, quando a Terra chegar a essa condição, terão, na maioria da população, estas classes de espíritos. Mas, segundo o próprio Divaldo, enquanto encarnado, em uma das suas palestras, ele oferecia um esclarecimento, que o processo da transição planetária já está acontecendo desde o século passado. Só que ele ganhou mais vulto, mais velocidade a partir
do ano 2000. E a gente está percebendo isso. Então, as crianças que nascem hoje são totalmente diferentes da nossa época, há 30, 50, 60 anos atrás. Por quê? Porque o espírito, ele reflete na matéria a sua condição espiritual. Outra coisa no mundo regenerado, o bem passa a predominar sobre o mal, diferente do mundo de expiação e provas, onde o mal predominava sobre o bem. Percebam que o mal não será extinto no mundo regenerado, mas terá drástica mudança na sua prevalência. Então isso deverá ocorrer desaparecendo as guerras, a fome, que campeia em todos os continentes, a desigualdade, as doenças, tanto físicas quanto mentais. As provas e expiações duras não serão aplicadas no mundo regenerado, porque o espírito já possui certa condição de trabalhar melhor o seu livre-arbítrio. Interessante que Jesus afirmou que a felicidade não é deste mundo, na época que esteve entre nós. Corretíssimo. Por quê? Porque a felicidade é um estado, é uma conquista. O nosso mundo, nós experienciamos momentos felizes, que é diferente de felicidade. Felicidade é uma conquista. Felicidade é uma opção de vida. Felicidade é um conceito em que o ser, ele detém conhecimento, espiritualidade e moralidade avançada. Então, o mundo regenerado será um estágio preparatório que antecede o início da percepção da felicidade, que será no mundo feliz ou ditoso, o mundo acima do mundo regenerado. E lá nós teremos a predominância de duas classes, da segunda e terceira classe, de sabedoria e espíritos superiores, ou seja, mais conhecimento e mais moralidade. Então, o mundo feliz e ditoso, a população desse mundo começa a experimentar, a sentir a verdadeira felicidade, que, sem dúvida nenhuma, será uma conquista maior no mundo celeste ou divino, onde o espírito da primeira ordem, ou espírito puro, estará gozando dessa plena felicidade. Então, a conquista da felicidade depende da prática do amor. Se a gente fosse analisar qual o maior sentimento que o nosso mundo reserva, seria o amor materno. Alguém discorda disso? O amor de mãe, nós não temos comparativo. Mas é o amor lá do mundo celeste ou divino? Não. Porque mesmo sendo o maior sentimento da Terra na atualidade, ele não é o amor universal, não é o amor incondicional que Jesus exemplificou. Então, mesmo o amor materno, ele ainda tem contaminação de orgulho, de vaidade, de egoísmo. Mas, à medida que o espírito evolui, ele vai lapidando esse sentimento, para que esse amor ele não seja reservado somente na consanguinidade, mas que ele alcance seres, companheiros e irmãos que não fazem parte da nossa família. Esse é o amor incondicional. E é interessante a gente observar que a nossa Terra, segundo os cientistas, tem aproximadamente 5 bilhões de anos que ela foi criada. E que tem mais 5 bilhões de anos para ser destruída. Então, a gente está na Idade Média, né? Olha que interessante. Há 2 bilhões e meio, 2,2 milhões de anos atrás,
começou a surgir os primeiros seres vivos na Terra, unicelulares, para mais adiante formar outros seres aquáticos, as plantas, os seres terrestres, até aparecer há cerca de 250 mil anos atrás o hominídeo, que são os nossos ancestrais mais distantes, Homo erectus, Australopithecus, né? São seres que dividiram a Terra para provavelmente preparar a vinda dos primeiros espíritos a habitar a Terra. Segundo Darwin, a espécie que mais se adapta às mudanças, que é capaz de garantir o alimento, a proteção e a procriação, é a espécie que domina. E a espécie que dominou foi a Homo sapiens. Segundo o Livro dos Espíritos, jamais um casal, um homem e uma mulher, poderiam geneticamente, biologicamente, descender os 8 bilhões de habitantes que temos no nosso planeta. O Livro dos Espíritos é claro, e ele diz, os Espíritos superiores, que os nossos ancestrais eles surgiram em diferentes continentes do nosso planeta, dando consequência a isso as diferentes raças. Então perceba que na criação tudo foi bem planejado. Toda a organização do nosso planeta como escola surgiu através de uma programação, de um planejamento minucioso para um dia estarmos aqui nessa escola. Segundo os cientistas, a Terra, que está inserida na Via Láctea, e a Via Láctea é uma das menores galáxias, né, que a gente conhece, se a gente tivesse a capacidade de sair de uma extremidade da Via Láctea e alcançar a outra extremidade, sabe quanto tempo a gente gastaria? Vamos viajar na velocidade da luz, a 300 mil quilômetros por segundo. Nós gastaríamos 100 milhões de anos. Uma galáxia. Segundo o Livro dos Espíritos, o universo é infinito. Ainda a ciência, né, humana da atualidade não concebe esse grau da criação de Deus. Ou seja, quantas escolas estão espalhadas pelo universo? Olha o tanto que nosso Pai é misericordioso. Para cada um de nós, Ele reservou um espírito em hierarquia superior a nós para ser o nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor. Muitos ficam desanimados, achando que a Terra está desgovernada, que está tendo muito problema, que só tem espíritos tendenciosos à prática do mal, e parece que o mal está vencendo o bem, mas se a gente observar 8 bilhões de anjos da guarda, cada casa religiosa tem um mentor espiritual, uma instituição, uma cidade, um estado, um país, o Brasil, o anjo Ismael. Então, se a gente juntasse toda a população de espíritos elevados, supera com grande distância a população de espíritos inferiores. E é lógico que Kardec, lá no livro Obras Póstumas, no último capítulo, ele deixa uma mensagem um tanto quanto preocupante, afirmando que a humanidade reconhecerá o ápice da transição planetária observando o alto índice de suicídio e de loucura, onde o suicídio incidirá até entre as crianças. Estamos vivendo isso ou não? Com certeza. E não é castigo, não é falta de oportunidade, pelo contrário. Todas as pessoas que estão passando por dificuldades, elas de algum modo, através do seu livre-arbítrio,
contribuíram para esse tipo de problema. Se a gente recorrer no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Kardec tem uma parte intitulada O Suicídio e a Loucura lá. E se a gente lê os primeiros parágrafos, ele já dá a causa desse suicídio, dessa loucura. É o afastamento de Deus. Todo mundo que está elevando uma nova condição naquele planeta, passando pela transição, exigirá esforço daqueles que realmente merecem permanecer no planeta. Nós comentamos que o mundo regenerado predomina o espírito da quarta e quinta classe, prudência, sabedoria e benevolência. Será que a gente tem um pé de sabedoria, de benevolência, de prudência para receber o passaporte para poder reencarnar novamente na Terra? Porque aquele espírito que ele é puramente da sexta, décima classe, infelizmente não terá compatibilidade em se manter no planeta. E essa questão de compatibilidade, ela é tanto física quanto espiritual. Através das obras, principalmente de Divaldo Pereira Franco, ele mostra que aqueles espíritos inferiores, que muitas vezes são resgatados, eles não têm condições espirituais e perispirituais de estar em qualquer ambiente espiritual. Não, de forma nenhuma. Nós somos atraídos como ímãs naquele mundo que nós expressamos. O meu conteúdo vai servir de atrativo ao mundo espiritual que eu pertenço. Não tem como um espírito inferior, de ordem inferior, adentrar um ambiente espiritual superior. E a mesma coisa física. Como pode um espírito simples e ignorante reencarnar no mundo regenerado? Ele não tem condição espiritual nem perispiritual para a sua reencarnação. É físico. E a gente percebe muito isso na atualidade, pessoas que queixam. Eu não consigo mais concentrar em nada, o meu trabalho não rende, eu não durmo direito, eu não estou tendo entusiasmo, me abate uma tristeza, uma fraqueza emocional. Isso é o quê? Incompatibilidade do ambiente. Se a gente não apressar a nossa melhoria, e muito se diz dentro da casa espírita que esta é a reencarnação mais importante das nossas vidas, totalmente correto. O que fizermos na nossa reencarnação, como agirmos nesta reencarnação, vai ser um divisor de águas entre continuar no mundo de expiação e provas ou reunir condições para reencarnar no mundo regenerado. Compatibilidade. Se a gente não for um pouquinho híbrido, terceira ordem, mas eu já estou meio segunda ordem, né? Eu queimo combustível, mas também bateria, né? Os carros atuais, vai ficar difícil, né? Então, é importante esta transformação. E lá no Evangelho, novamente, o Espírito da Verdade nos aconselha algo que é totalmente pertinente com essa transição. E ele diz o seguinte: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Se a gente não tiver instrução, como é que a gente vai aplicar na prática? Se tem um caminhão ali de fora, eu vou pedir para qualquer pessoa dirigir esse caminhão, ele pode ter a maior boa vontade, mas pode causar um acidente. Então, é importante a instrução. A instrução e a moralidade, segundo Emmanuel, são as asas que
elevam o espírito, que conduz o espírito à sua destinação, à pureza espiritual. Então, sem conhecimento, se a gente não estudar, porque o conhecimento também é muito importante para diferenciar o que é o certo e o que é o errado. E se eu tenho trabalho, melhorias na minha moralidade, se eu já estou desenvolvendo virtudes e domando as minhas más inclinações, eu terei prudência e correção para aplicar os meus atos. Ou seja, posso errar? Posso, mas não na mesma frequência que eu errava no passado. E isso já é uma conquista. Isso já é algo importante no currículo do espírito para promover as suas futuras reencarnações em outros mundos. E isso não é fácil, mas não é impossível. E a gente fica pensando, poxa, então eu já passei pelos reinos diferentes, os 3 reinos, fui espírito primitivo, simples e ignorante, estou aqui estagiando na Terra, no final do mundo de expiação e provas. Como é que essa transformação ela vai perdurar? Quanto tempo nós tivemos no passado? Quanto tempo teremos para o futuro? O tempo é relativo. Aliás, Kardec recebe informação dos espíritos superiores no Livro dos Espíritos, dizendo o seguinte, que o mundo espiritual precede o mundo físico. O mundo físico não foi criado de um tempo incondicional. Não, teve um ponto de partida. Para que Deus criou o mundo físico? Serventia como escolas. E tudo que é matéria é oriunda de onde? Fluido cósmico universal. E toda matéria oriunda do fluido cósmico universal não tem vida indefinida, tempo indefinido, não. Tudo tem a sua criação, sua ascendência, seu apogeu, seu descenso e sua extinção. Tanto é que Jesus afirmou, meu Pai trabalha até hoje, eu também. Qual que é o trabalho de Deus? Mundos que desaparecem, mundos que são criados. A renovação. Então é lógico que tem espíritos muito mais antigos do que nós. Exemplo de Jesus, que ele afirmou, antes de vós, eu já era. Jesus foi um arquiteto da criação do planeta Terra. Dá para pirar, porque a gente sabe que Deus é eterno. Nós não. Nós somos imortais. O conceito de eternidade é aquele que não tem começo e nem fim. Deus não tem começo. Nós tivemos um ponto de partida. Por isso que nós chegaremos à perfeição relativa como espíritos puros. Mas nunca igualaremos a Deus, que é a perfeição absoluta. Deus é Deus. Na questão 27 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga. Então, no universo existe os espíritos e a matéria? Resposta dos espíritos. Deus, espírito e matéria. Esta é a trindade universal. Então, Kardec recebeu de bandeja um resumo. O que tem no universo? Deus, espírito e matéria. Uma pergunta, né? O que é o nosso pensamento? É Deus? Não. É espírito? Não. É matéria. Matéria sutil, que a gente não percebe. Mas o espírito produz matéria, que é um pensamento. Qual que é a matéria mais bonita que nós produzimos? A oração. Toda vez que elevamos o pensamento a Deus, nós espargimos luzes. Nós mantemos uma conexão com o divino. E orar é importante, porque, segundo os espíritos, é aprazível, é agradável a Deus. Toda vez que oramos
com devoção, com fé, com confiança, Deus nos envia a resposta. Nos envia espíritos para colaborar com a nossa tarefa, com o nosso desafio. Então é importante entender a evolução, porque se a gente não perceber esse caminho a ser percorrido, nós entraremos em desânimo, em fraqueza. Apesar de estarmos, segundo Emmanuel, muito mais próximo da nossa origem do que da nossa destinação, já evoluímos muito. Na questão 51 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga em que momento Adão habitou a Terra. Essa pergunta ela é mais esclarecida, que Kardec não está se referindo à figura de Adão como as outras religiões entendem, mas à raça adâmica. Então, segundo os Espíritos, há cerca de 4.000 anos antes de Cristo. E é interessante, o que é essa raça adâmica? Exilados. Na Gênesis, capítulo 11, que trata da Gênese espiritual, nos itens 36 a 41, trata da raça adâmica. E a gente vai ver o tanto que esse povo era inteligente. Mas vieram exilados de outro planeta. Porque se eles continuassem nesse planeta, eles seriam um empecilho para a transformação, a evolução. Atrapalhariam a lei do progresso naquele planeta. Então, qual que foi a falha desses espíritos em comum? A fraqueza moral. Eram intelectualmente brilhantes, mas usavam a inteligência para métodos não elevados. Como a gente vê hoje, Tem pessoas super inteligentes, mas moralmente ainda primitivas, que cometem crimes abusando do seu conhecimento. Então vieram e todo o exílio tem duas mãos de aprendizado. Aqueles mais inteligentes que chegaram na Terra, no começo aí do mundo de expiação e provas, eles vieram contribuir com conhecimento, ajudar a progredir aquela sociedade. Mas ao mesmo tempo esse trabalho exigia uma transformação dos seus sentimentos, trabalhar no seu coração. Aquilo que foi o causador da sua queda no planeta de origem. Então, não é só Capela, que temos exilados, muitos outros planetas, que nós não temos nem conhecimento, que vieram resgatar e, através da pedagogia divina, ajudar o progresso daquele mundo, mas também a sua autotransformação. E é interessante, que se a gente observar as pirâmides do Egito, que foram construídas há cerca de 3.000 anos antes de Cristo. A maior construção de engenharia não é aquilo que a gente vê na superfície, é o que está embaixo. Hoje, a ciência está comprovando isso. Como que uma civilização daquela época, que não tinham, eu digo, os nativos do planeta Terra, não tinham conhecimento. Como que esse conhecimento surgiu? Através da reencarnação desses espíritos mais preparados. E isso está em diferentes locais da nossa história, em diferentes partes do nosso globo. Então, essa evolução espiritual, ela é um trabalho, ela é um esforço, ela é uma dedicação para que a gente possa cumprir essa programação. E o Espiritismo, ele oferece inúmeras ferramentas para isso. Então, quando a gente fala que as duas asas é o conhecimento e é o trabalho da moralidade, do amor, quantos trabalhos que a casa espírita oferece ao trabalhador, ao frequentador? Inúmeros. Ah, mas eu ainda tenho dificuldade de levar uma cesta, não tem problema, vem estudar também. A casa espírita oferece grupos de estudo. E é lógico que evoluir moralmente,
trabalhar o amor, a caridade, é algo que precisa ter um ponto de partida, um treino. Então, o próprio Leon Denis fala o seguinte, que o espírito, o homem, tem 3 potências: o conhecimento, a moralidade e a vontade. Se a gente não tiver vontade, vamos ficar para trás, né? Então, às vezes, a prática do bem, no começo, tem que ser o quê? Forçado. A gente tem que fazer aquilo por obrigação, para mais tarde se tornar algo natural, algo que nós incorporamos, algo que nós conquistamos. Que a paz, o amor de Jesus permaneça no coração de cada um de nós. Que assim seja.